Takeshi's Challenge é um infame jogo de aventura japonês lançado em 1976 para o Famicom, na qual é como o NES foi chamado no Oriente. O jogo é conhecido por sua alta dificuldade e senso de humor ácido. Alguns de vocês devem conhecer ele por conta daquele vídeo antigo do JonTron que é bem engraçado. Supostamente existiu um protótipo dele na qual tinha uma dificuldade ainda maior, além de ter um humor muito mais ácido. Porém, essa versão não foi pra frente por conta do jogo ainda ser vendido para crianças. Esse foi um site originalmente criado em 1996 por Rob Lewis. O site hospedava várias animações, GIFs e jogos em flash com bonecos de palito, com todos sendo bem violentos e de humor ácido. O site acabou saindo do ar entre 2007 e 2009, porém em 2013 ele foi resgatado e renomeado para Stick Death Reborn, até que mais uma vez ele foi fechado no ano de 2016. Por volta de 2020, vários dos jogos, GIFs e animações do site acabaram sendo arquivados e podem ser visualizados hoje em dia, porém muito conteúdo presente no site foi perdido para sempre. Simsville era para ser um crossover entre a série The Sims e SimCity, sendo desenvolvido pela Maxis e anunciado no ano de 2001, com sua previsão de lançamento sendo para 2002. A gameplay ia juntar elementos das duas séries, como o gerenciamento dos seus personagens, como é visto em The Sims, e o aspecto da cidade grande de SimCity, mas ao invés de nós controlarmos os nossos Sims, nós iríamos cuidar de suas necessidades, comprando roupas e outras coisas, assim como teríamos que expandir a vizinhança dos nossos Sims, construindo casas, prédios, lojas e por aí vai. O jogo teve uma demo apresentada na E3 de 2001, porém ele foi cancelado poucos meses depois disso, pois a Maxis queria focar apenas nas expansões de The Sims 1 por conta do sucesso que o jogo tinha se tornado. Mas mesmo com o projeto sendo engavetado, vários dos seus elementos acabaram sendo aproveitados nos futuros jogos de ambas as séries. Esse tópico é meio complicado, já que existem dois jogos com esse mesmo nome, um deles sendo lançado ironicamente pela Sony em 94 para o Super Nintendo, porém eu acredito que o tópico esteja fazendo referência ao Sky Blazer para o Atari 2600, na qual foi cancelado. Pouco se sabe sobre o jogo, apenas que ele foi anunciado em 1983 e que seria um simulador de combate aéreo, porém não existe nenhuma gameplay ou imagens desse projeto. O meu palpite é que o jogo foi cancelado por conta do famoso crash dos videogames de 83, que coincidentemente é o mesmo ano na qual o jogo foi anunciado. O famoso jogo de arcade lançado em 82 supostamente teria uma sequência feita para o Game Boy. Eu digo suposta, pois a existência desse projeto ainda é debatida. Algumas pistas que levam para a existência dele é a IGN, que listou o jogo como um projeto cancelado do Game Boy, e um site de ROMs que nomeou o port do primeiro jogo para o Game Boy com esse mesmo título, mas essas são as únicas provas de sua suposta existência. Squid era um jogo sendo feito para o Commodore 64, que foi um PC bastante vendido nos anos 80. Não se sabe de quando o projeto é, muito menos quem desenvolveu ele. Essa preview é a única informação disponível do jogo e que comprova sua existência. Esse seria um port para o Famicom de um jogo com o mesmo nome, na qual foi lançado originalmente para o PC em 1987. O jogo é um RPG protagonizado por um príncipe fracassado que deixou a sua esposa chamada Branca de Neve e ir embora. Isso acabou deixando seus pais, o rei e a rainha extremamente furiosos, na qual o chutaram para fora do castelo, dizendo para ele não voltar até que encontrasse a sua esposa de novo. O jogo era conhecido por sua alta dificuldade, porém existem apenas screenshots em revistas japonesas falando sobre essa suposta versão para o Famicom. Ok, a história desse jogo é bem inesperada. Lá pela metade dos anos 2000, a SDP Games estava desenvolvendo um jogo para o PSP chamado de ZTA. E se o título do jogo já não entrega sobre o que seria essa coisa, era praticamente um GTA só que com zumbis. E a parte mais interessante é que isso não era uma simples cópia barata da série, mas um spin-off de GTA sendo feito em colaboração com a própria Rockstar. Existem algumas imagens disponíveis do jogo e, como dá pra perceber, ele seria bem parecido com GTA
GTA em questões de gameplay, mas é claro com a presença de zumbis. Não se sabe dizer o porquê do jogo ter sido cancelado, apenas que a SDP e a Rockstar não conseguiram entrar em um acordo em relação com a verba do projeto. Só que é muito engraçado pensar que existiria um spin-off de GTA com zumbis e alguns anos depois nós teríamos aquela famosa expansão do Red Dead 1 que é o Undead Nightmare. The Irate Gamer foi um youtuber famoso no final dos anos 2000 e começo da década de 2010. Ele era constantemente comparado com a VGN, ou Angry Video Game Nerd, um dos pioneiros do YouTube. Muitos até o acusavam de plágio por encenar como um nerd que ficava irritado por jogar e fazer review de jogo velho e ruim, algo na qual o AVGN já era conhecido por fazer. Ele teve um jogo lançado para o iOS em 2013, como uma resposta ao jogo do AVGN na qual lançou na mesma época. Ele era um plataforma em 2D e é super conhecido por ser ruim. O jogo foi tão criticado que a developer até tentou baixar o preço na App Store de $5 para 99 centavos como uma alternativa de recuperar o prejuízo, mas é claro que isso não adiantou de nada e o jogo continuou indo muito mal até que em novembro do mesmo ano ele foi retirado da App Store. O jogo permaneceu perdido até o ano de 2022, quando um usuário do Lost Media Wiki conseguiu encontrar uma versão dele em seu iPhone 4 antigo, então upando no Internet Archive. Em 2008, a Google anunciou que estava desenvolvendo um jogo de mundo virtual no estilo de Second Life. Esse jogo tinha o nome de Lively. Uma beta pública foi aberta no mesmo ano, onde muitos apontaram como o jogo era genérico e mais do mesmo, além de ter menos conteúdo que o próprio Second Life, na qual ele estava sendo rivalizado. Em outras palavras, a Google estava tentando surfar na onda do Second Life com o jogo vazio e feito às pressas. Tanto que apenas 5 meses após a beta, a Google anuncia que o Lively estava sendo cancelado e que teria os seus servidores fechados em dezembro. Então, o jogo finalmente ficou offline, com a Google fazendo de tudo para esconder esse fracasso para debaixo do tapete. Não existe nenhuma versão jogável dele por conta disso, já que a Google fez questão de apagar tudo envolvendo o jogo. PureVex é um shoot 'em up 3D feito para o PC e lançado em 97, e ele é conhecido por ser um dos jogos mais raros lançados exclusivamente no Japão. Isso se deve por conta dele ter sido feito para uma placa de vídeo em específico. Isso fez com que gameplays e informações do jogo fossem extremamente raras de se encontrar. Tudo que se encontra sobre o jogo são algumas poucas gameplays no YouTube. Esse tópico é bem engraçado pra ser sincero, pois ele é um jogo não licenciado, feito em cima de outro jogo que também não é licenciado. Esse é o caso de Miss Peach World, na qual é um hack do jogo Menace Peach, que como eu disse antes, também não era licenciado. O hack foi lançado para o Famicom por volta de 91, e um dos aspectos mais famosos dessa hack é a sua capa que apresenta a Princesa Peach usando o chapéu do Mario, mas o que faz essa hack ser tão conhecida é o seu conteúdo. Poucas coisas foram mudadas do jogo original, mas o que foi modificado é o que realmente chama atenção. O personagem de Menace Beach, na qual é um menino, foi modificado para uma mulher de vestido e saia, na qual definitivamente não se parece com a Princesa Peach e se parece mais como a Marilyn Monroe. Alguns inimigos tiveram pequenos redesigns, mas a maior e mais estranha mudança foi trocar as cutscenes do jogo original por desenhos de mulheres nuas, na qual eu obviamente não posso mostrar. Essas aleatoriedades chamaram a atenção de muitos youtubers e usuários na internet, porém mesmo com a hack tendo toda essa atenção, ela continua sendo extremamente rara de se encontrar em mídia física. Apenas uma loja no Japão vende essa hack, para vocês terem uma noção, além de algumas vezes aparecer anúncios no eBay vendendo ela. Porém, a ROM da hack continuava perdida até o ano de 2017, quando ela foi postada na internet. Por conta disso, vários vídeos de gameplay dela existem agora no YouTube. Pelo visto, a Iceberg decidiu que só vai ter tópico que pode me desmonetizar, então eu vou ter que ser mais cuidadoso agora. Laser Suit Larry é uma série de jogos adultos onde coisas acontecem. Coisas da vertente
Sapecagens. O oitavo jogo da série foi anunciado em 1998, sendo desenvolvido pela Sierra Online, com o projeto sendo a transição da série do 2D para o 3D. Porém, no ano seguinte, a Sierra cancelou o projeto e o contrato com o criador da série, ILO, por conta da empresa ter passado por um processo de reorganização. A ILO revelou várias ideias do que o jogo seria, porém eu não posso falar muito pois envolve tópicos eróticos. Mas eu posso resumir tudo em uma frase: sapecagens no espaço. Após o projeto ser engavetado, os direitos da série passaram pelas mãos de algumas empresas. Porém, o oitavo jogo nunca voltou a ser desenvolvido. E lá vamos nós com mais um jogo com conteúdo sapeca. Essa é uma visual novel e dating simulator lançada para o PC em 98, exclusivamente para o Japão, sendo uma sequência do jogo High School Terror Story, lançado para o PC e Sega Saturno. Pouquíssimas informações existem sobre o jogo até hoje por conta da sua raridade. Uma gameplay de 1 hora tinha sido postada no YouTube, além de já terem tido ocasiões onde o manual do jogo estava à venda no eBay. Porém, apenas em 2018, o marrom foi liberada para a internet, ou seja, você pode jogar ele atualmente. O Shiro é facilmente um dos projetos mais interessantes desse iceberg. O jogo estava sendo desenvolvido pela Level 5 para o PSP, com a previsão de lançamento para 2009. O jogo seria um RPG de turno de terror, onde controlaríamos um Shinigami chamado Shiro, na qual tem o poder de conceder um desejo para qualquer pessoa, tendo a sua alma como troca. Durante a gameplay, o Shiro teria a habilidade de possuir e controlar a vida das pessoas, incluindo batalhas de turno contra as personificações malignas do coração delas. O projeto teve até cutscenes feitas no formato de anime, porém, após o ano de 2008, nenhuma novidade do jogo foi compartilhada, até que em 2010 o site oficial do jogo foi deletado, o que deixou claro que o projeto havia sido cancelado. Porém, isso não impediu o projeto de ter tido uma light novel feita em 2014. Aliás, nesse mesmo ano, a Level 5 afirmou que estavam pensando em voltar com o desenvolvimento do jogo. Porém, em 2016 foi dito que a empresa não ia voltar com o projeto. Em 2018 começou a circular alguns rumores que o projeto teria recomeçado seu desenvolvimento agora para o Nintendo Switch, mas até hoje nada foi confirmado. Eu recomendo vocês assistirem as cutscenes no formato de anime e darem uma pesquisada a mais sobre o jogo, pois eu achei bem interessante o conceito de um RPG de turno do gênero de terror, e só pelas concept arts parecia ser um jogo extremamente interessante. Esse era um jogo que seria publicado pela Codemasters, sendo anunciado em 2007 para o Xbox 360, PlayStation 3 e PC, com a previsão de lançamento para metade de 2008. O jogo se passaria em São Francisco no final da década de 60, onde nós teríamos o objetivo de planejar e executar assaltos. Os 3 protagonistas do jogo teriam habilidades em particular, como ser perito em fugas de carro, atirador principal e o líder que provavelmente ia planejar os assaltos. O jogo acabou permanecendo sem notícias até o ano de 2010, quando a Codemasters retirou o jogo do seu calendário de lançamentos, confirmando então o seu cancelamento. A única coisa que resta sobre o jogo é o trailer dele. Esse seria um jogo alemão de FPS para o PC como uma espécie de alternativa para as crianças cujos pais não queriam que elas jogassem jogos de tiro muito violentos, já que esse jogo usaria pistolas de água como armas. O jogo ficou disponível entre 2006 a 2009, quando a dev removeu ele do seu website, alegando que uma sequência estava sendo feita, tendo uma beta fechada entre 2009 e 2010. Porém, o jogo nunca mais foi mencionado após o fechamento da beta, com todos os seus links de download hoje em dia não funcionando mais. A única coisa que resta dele são algumas poucas gameplays no YouTube. Esse foi o tópico que mais me deu curiosidade no iceberg, já que, obviamente, Minecraft foi lançado em 2011, vários anos após o Nintendo 64 ter sido descontinuado. Mas depois de pesquisar por um tempo, eu encontrei um post deletado do Lost Media Wiki, onde relatava sobre um suposto protótipo da Nintendo, na qual era muito parecido com o que Minecraft virou. A prova disso seria uma entrevista dada por Shigeru Miyamoto há uns 5 anos atrás, onde ele comenta que na época do
Nintendo 64, ele havia feito alguns protótipos na qual tinham ideias bem parecidas com o que Minecraft acabou se tornando. Porém, o Miyamoto nunca chegou a confirmar se esses tais protótipos ainda existem, por mais que eu duvide muito que ainda existam. Eu nem ia prestar muita atenção nesse tópico por ele ser, de novo, outro jogo adulto, mas aí quando eu vou pesquisar sobre ele, eu descubro como ele não é só um arcade, mas também que foi feito pela Nintendo. Sim, um jogo adulto, feito pela Nintendo. O arcade foi lançado em 1974 e consistia em usar uma pistola de brinquedo para atirar em uma mulher de vestido. Isso era por conta do arcade ser uma versão adulta de outro arcade na qual envolvia atirar em vários cowboys. A diferença é que em Fascination você usava a pistola para atirar na mulher e remover as suas roupas até ela ficar totalmente nua. Eu acho que não preciso dizer que esse arcade não foi pra frente e a Nintendo faz o máximo possível para esconder ele e manter a sua imagem de family friendly. Eu só queria lembrar para vocês também que tanto o Zapper quanto o Duck Hunt provavelmente foram influenciados por esse arcade adulto que a Nintendo fez nos anos 70. Um adendo sobre esse tópico também é que existiu outro jogo com o mesmo nome e que também era um jogo adulto e que também era considerado mídia perdida, mas eu resolvi não falar muito sobre ele, pois ele é praticamente só um jogo adulto para PC de point and click. E eu achei o arcade da Nintendo bem mais interessante de se falar. Eu não encontrei nenhum jogo com esse nome específico, porém eu achei um post no Lost Media Wiki falando sobre um jogo antigo do McDonald's que possui a temática do Dia da Terra. Eu acho que o tópico é sobre esse jogo, pois foi a única coisa que eu encontrei na qual envolvia salvar a Terra e Lost Media. Porém, a única coisa relacionada a esse jogo que existe é um clipe de música, então nem gameplay dele a gente tem. Olha o título do jogo. Eu preciso falar mais alguma coisa? Esse foi um jogo point and click adulto na qual foi trabalhado entre os anos de 94 e 1999. Porém foi cancelado por seu conteúdo adulto, além de não ter nenhum apelo comercial. O enredo do jogo seria sobre um cara que quer ser um rockstar, tendo que pagar as suas dívidas com uma gangue após comprar drogas dela. Que legal. Olha só que surpresa! Outro jogo adulto! Porém esse aqui é conhecido por ser o primeiro jogo adulto hardcore já feito, sendo lançado em 1994. Não tem muito o que falar sobre esse jogo, porque ele é a mesma coisa que eu falei dos outros jogos adultos. Ele é um point and click feito para PC. O único ponto relevante dele foi não ter sido vendido em lojas na época por conta de ser exclusivamente para adultos. Então você tinha que encomendar o jogo para então receber ele pelo correio no formato de floppy disk, já que caso quem não saiba, jogos com a classificação Adults Only não poderiam ser vendidos em lojas, tanto que, por exemplo, é por isso que o GTA San Andreas teve que retirar o famoso modo Hot Coffee, já que por conta desse modo em específico, o jogo estava ganhando a classificação de Adults Only. Yeah Bibis One é muito mais próximo de ser uma lenda urbana do que um jogo que de fato existiu. Suas únicas menções foram em anúncios de revista em 1989, sendo supostamente um jogo para o NES. Porém, nada foi descoberto além dos anúncios, o que levou a várias teorias como o jogo tendo um título genérico, uma piada interna ou até sendo uma armadilha de copyright, que para caso quem não saiba é quando uma empresa coloca algum nome aleatório para ver se já tem copyright em cima dele. A Amiga é uma família de computadores da Commodore na qual circulou pelo mercado na década de 80 e 90. E ao longo dos anos, vários jogos de domínio público acabaram sendo lançados. Não dá pra saber quantos jogos assim foram perdidos com o tempo, porém eu vou deixar aqui um link contendo uma lista de jogos do Amiga na qual foram de fato perdidos e que eram de domínio público. Mais uma vez, eu acho que não preciso explicar o porquê desse tópico estar sendo classificado como Not Safe for Work. Esse jogo na verdade é um port não licenciado do Metal Slug pro Game Boy Color, porém a sua abertura é extremamente bizarra e perturbadora. Por conta do jogo ter sido lançado pouco tempo após
após a tragédia que aconteceu no dia 11 de setembro, o jogo usa, na sua abertura, vídeos reais do que aconteceu no dia, ou seja, a abertura inteira consiste em gravações do ataque às Torres Gêmeas, o que eu não vou mostrar por motivos óbvios. Mesmo que a qualidade de gravação seja horrível, ainda assim é uma tragédia real que seria extremamente de mau gosto eu colocar. Por muito tempo o jogo teve o status de Lost Media, até que em 2015 uma ROM dele foi upada junto com os anúncios no eBay da versão física. E eu tô completamente chocado como esse jogo conseguiu ter uma mídia física. Esse foi um jogo no estilo galeria de tiro, mais uma vez criado pela Nintendo, lançado em 1971. O jogo funciona da mesma forma do anteriormente comentado Fascination, com o jogador usando um protótipo de zapper para atirar em pássaros. A diferença é que isso não era bem um videogame barra arcade, já que o brinquedo usava gravações de 16mm na qual um computador calculava os disparos do jogador. Por conta do brinquedo apresentar vários problemas técnicos, ele acabou sendo substituído nos anos seguintes e hoje em dia é extremamente raro. Esse foi um jogo não existente na qual era teorizado que seria lançado no ano de 2004, na qual possui essa abominação de capa, que é considerada por muitos como a pior capa já feita para um videogame. A real é que essa capa era só um placeholder para um jogo que nunca passou da pré-produção, ou seja, não é uma capa oficial, assim como esse tal pack nunca começou a ser de fato desenvolvido, foi tudo uma lenda urbana. Eu acho que a maioria de vocês devem pelo menos reconhecer esse nome, já que Polybius é uma das, se não a lenda urbana mais famosa da história dos videogames, sendo referenciada até em um episódio de Simpsons. Polybius é a lenda de um arcade que existiu nos Estados Unidos nos anos 80. Ele aparentemente fazia bastante sucesso entre os frequentadores de fliperamas, até que vários incidentes começaram a surgir envolvendo o arcade. As pessoas que jogavam ele acabavam desenvolvendo um vício incontrolável pelo arcade, acarretando em outros problemas psicológicos como insônia, alucinações, náusea e, em casos extremos, o falecimento do indivíduo. Na época em que esses casos começaram a surgir, o arcade misteriosamente desapareceu, com vários relatos alegando que homens de preto foram avistados recolhendo o arcade. Várias outras variações da lenda surgiram falando que isso, na verdade, era um teste sendo feito pela CIA, fazendo parte do programa MK Ultra, que foi um experimento que de fato aconteceu na década de 60. É claro que tudo isso é só uma lenda antiga na indústria. Nunca existiu um arcade com esse nome nos anos 80, porém é bem legal poder explorar esse conto antigo na qual as pessoas tinham tanto medo. Vários jogos promocionais do Ben 10 foram feitos na Turquia pela Project Khalid, como uma forma de promover o desenho que tinha acabado de lançar na Cartoon Network turca no ano de 2009. Alguns desses jogos foram encontrados, porém a maior parte deles continua perdido com o tempo. Enfim, chegamos no último tópico, o mais obscuro de todos, o terrível, o perturbador, Cop Slapper. E Slapper, pra quem não sabe, é uma gíria gringa pejorativa, que seria o nosso equivalente de vagabunda! Vagabunda! Sim, aparentemente existiu um jogo chamado Policial Vagabundo feito para o NES pela incrível Color Dreams, na qual a gente já comentou anteriormente no Iceberg quando falamos do Hellraiser pro NES. Infelizmente não existe nenhuma confirmação de que esse jogo realmente existiu. O único relato a favor da sua existência é o de um usuário alegando ter um protótipo do cancelado jogo. Porém, nada foi confirmado até hoje. E por favor, eu espero que um dia isso seja comprovado, que seja verdade, pois eu quero muito acreditar que existe um jogo pro Nintendinho que tem o nome de Policial Vagabundo por nenhum motivo. E assim, nós finalmente terminamos o iceberg das Lost Medias dos jogos. Não vou enrolar vocês nesse final de vídeo,
Vocês já tiveram que aguentar mais de 1 hora de conteúdo, então eu vou pedir apenas que deixe o seu like e comente o que achou do vídeo, além de se inscrever no canal para receber mais conteúdos que possam te interessar. E sinta-se livre em deixar sugestões de icebergs que eu possa abordar no futuro, já que eu planejo voltar com esse quadro. Então é isso, eu sou NZ e aqui me despeço.